Olá para você de casa, começa agora pela TV Câmara, mais um programa Ponto de Vista, um programa especial. Afinal, 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Para falar sobre esse tema, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Câmara a vereadora doutora Thelma Tulin, que é a única vereadora dessa atual legislatura, representando então todas as mulheres de Tupã, já que a Câmara é a representante do povo. Nós vamos fazer um programa hoje, uma reflexão sobre esse tema, sobre a participação da mulher na sociedade, os avanços e o que precisa ainda avançar. Doutora, mais uma vez, muito obrigado por participar aqui do programa Ponto de Vista, o primeiro esse ano. Seja bem-vinda. Obrigado, Tiago. Obrigada a toda a equipe da TV Câmara. É sempre um prazer estar aqui, né? A vida é muito corrida, não dá tempo de muitas vezes estar aqui fazendo programas e trazendo discussões, mas realmente março é um mês que nós precisamos sim refletir, discutir, levantar problemas, buscar soluções, mesmo porque, Tiago, muitas coisas já caminharam, mas ainda muito há que se caminhar para a gente conseguir a igualdade de oportunidades que as mulheres precisam, não na nossa cidade apenas, mas também no nosso país. E eu começo assim, perguntando para a senhora já tocou um pouco nessa questão, quais os avanços que a doutora tem observado nos últimos anos em relação ao papel da mulher na sociedade? Olha, avançamos muito, né? Se a gente for levar em consideração que o Brasil tem 517 anos e que há apenas 85 anos nós podemos votar, em 1932 as mulheres puderam votar pela primeira vez no Brasil e ainda não eram todas as mulheres, apenas as mulheres casadas com autorização dos seus maridos, as mulheres viúvas ou as solteiras que tivessem renda, o que era muito difícil na época porque as mulheres pouco estudavam, pouco trabalhavam. Então nós já avançamos bastante, mas ainda temos muito o que caminhar para tornar essa questão, Tiago, o ideal para a nossa sociedade. Quando a gente vê, por exemplo, que há 5 ou 6 anos atrás, 25% dos lares brasileiros eram comandados exclusivamente por mulheres. Hoje nós temos quase 40% dos lares brasileiros que são comandados exclusivamente por mulheres. Ou seja, mulheres que precisam se preocupar em prover o sustento da sua família, em educar os seus filhos, em cuidar da sua casa, da roupa, do alimento, dos remédios, de cuidar dos seus idosos, porque muitas vezes, ou a grande maioria das vezes, são as mulheres que cuidam dos seus pais, dos seus avós, dos seus irmãos mais velhos. Então, a gente ainda precisa caminhar bastante. Até um tempo atrás, vamos dizer assim, ainda até o século passado, era muito comum ouvir isso, que o papel da mulher era ser dona do lar. E isso mudou muito com relação à mulher hoje presente no mercado de trabalho, inclusive grandes empresas sendo comandadas por mulheres, né? Com certeza, hoje a gente vê estatísticas do Sebrae, né, de tantos organismos que cuidam de empreendimentos, e a gente vê o quanto as mulheres são empreendedoras. Uma porcentagem muito grande de mulheres hoje empreendem. Além disso, nós temos a maioria dos universitários são do sexo feminino, as mulheres estudam mais tempo e elas vão para o mercado de trabalho, precisam trabalhar, gostam de trabalhar, mas isso com certeza sobrecarrega. Por quê, Tiago? Olha, além dela trabalhar, estudar, ela ainda precisa, ou a sociedade impõe a ela, um porte físico que não seja nem muito gorda, nem muito magra, que esteja com o cabelo bonito, que esteja bem arrumado, que seja uma pessoa inteligente, bem informada. Então, as cobranças sobre a mulher ainda são muito grandes e elas muitas vezes conseguem superar as suas dificuldades e galgar. Muitas empresas têm hoje mulheres em postos de poder e essas mulheres dão conta desse trabalho e dessa missão. Mas o que nós percebemos é que no âmbito político, por exemplo, ainda estamos muito abaixo do que deveríamos estar, né? Hoje a gente vê em 513 cadeiras no Congresso Nacional para deputados, apenas 51 mulheres foram eleitas, ou seja, menos de 10% da representatividade feminina no Congresso Nacional.
Também em termos de senadoras, apenas 11% foram eleitas. Então o que a gente percebe hoje é que, embora sejamos 52% da população e não somos minoria, nós somos maioria da população, nós ainda assim somos tratadas como minoria e temos dificuldades em todas as áreas. Quando a gente fala em igualdade de condições, e a gente vê aí o que está acontecendo no Brasil, inclusive com essa questão da Previdência. A Previdência é um assunto que tem gerado uma série de polêmicas relacionadas. A senhora é a favor ou contra a mudança proposta? Olha, não podemos aceitar as mudanças como estão sendo propostas, né? É um absurdo que está sendo feito. Quando a gente fala, por exemplo, na lei da assistência social, no que a gente conhece como LOAS, ou seja, uma pessoa que não tem renda, que mora sozinha, que não tem como se sustentar, hoje ela está num patamar. A partir da mudança, apenas aos 70 anos essa pessoa vai poder pleitear um benefício do INSS. Então a gente está vendo que homens e mulheres terão idades idênticas na sua aposentadoria, mas as mulheres ainda continuam tendo jornada dupla, jornada tripla e vão ser sacrificadas, principalmente, Tiago, as mais humildes, as mais pobres, a trabalhadora rural. Então, o que a gente percebe é que, da forma como essa reforma está sendo colocada, vai prejudicar demais muitos trabalhadores e especialmente muitas mulheres. Voltando à questão política, doutora, a senhora é a única vereadora da atual legislatura e te incomoda ser a única representante? Me incomoda bastante. Eu acredito que temos muitas mulheres capazes que poderiam estar sendo representantes do povo e falta muito ainda, Tiago. Quando a gente fala em igualdade de oportunidades, é isso que eu quero dizer. Oportunidades, inclusive numa campanha eleitoral. Então, as mulheres ainda precisam se preparar melhor para uma campanha eleitoral. Os partidos precisam dar mais apoio a essas mulheres, preparar essas mulheres. Os recursos financeiros, que a elas muitas vezes isso é negado, né? E não se mede esforços para investir numa campanha para os homens. Então, ainda há muitas coisas. Nós somos hoje 52% da população, e inclusive aqui em Tupã, e só tem eu representante do sexo feminino. E eu não quero dizer com isso que as mulheres são melhores ou são piores que os homens. As mulheres enxergam diferente. Eu tenho certeza que as mulheres no poder, elas conseguem ajudar outras mulheres e dar mais atenção, inclusive à saúde, à assistência social, à educação, porque é uma preocupação inerente à mulher. Então, acho que me incomoda muito não termos mais mulheres na Câmara Municipal de Tupã. Agora, com relação à participação da mulher na política, a revista Forbes considerou a Angela Merkel, que é a chanceler alemã, por 5 anos consecutivos, a mulher mais poderosa do mundo. Não há limites para o poder feminino? Não há limites para o poder feminino quando as mulheres acreditam, quando as mulheres se unem, quando elas discutem as questões. É muito importante a autoestima da mulher estar boa, é muito importante ela ter confiança nela mesma. Então é preciso que a gente fortaleça. Hoje, um termo muito usado é empoderar. Nós precisamos empoderar as mulheres para que elas se sintam poderosas realmente, no sentido de ir em busca dos seus sonhos, realmente superar algumas barreiras e ir atrás do que ela quer, porque quando ela vai, Tiago, ela consegue e ela chega onde ela quer, com certeza. Tá certo. Doutora, com relação a Tupã, a gente já teve uma diretoria da mulher, hoje já não existe mais, né? Precisa investir em ações específicas para as mulheres, não só aqui em Tupã, mas no Brasil? Olha, em Tupã, no Brasil e no mundo, a última Conferência Mundial dos Direitos da Mulher já mostrou que muitos países não investem
na questão da mulher. E a gente está falando em vários segmentos. Nós estamos falando no mercado de trabalho, na questão da maternidade, por exemplo. Muitas empresas não querem mulheres porque elas serão mães e terão que tirar licença gestante, não é verdade? Uhum. Às vezes o bebê adoece, quem tem que correr para o médico é a mãe. Só que as empresas não conseguem perceber que isso envolve toda uma sociedade. Enquanto as mulheres não conseguirem trabalhar e ao mesmo tempo ter a oportunidade de cuidar dos seus filhos, é a nossa sociedade quem perece. Então, é preciso que as mulheres estejam no poder, sejam vistas como pessoas que também têm o poder de decisão, para que elas não sofram, inclusive, tanta violência como muitas mulheres sofrem no nosso país, na nossa cidade e no mundo. Tá certo. A doutora se sentiu alguma vez, quando iniciou a carreira, a doutora foi delegada, algum preconceito por ser mulher? É muito interessante essa pergunta, sabe por quê, Tiago? A Delegacia de Defesa da Mulher foi instalada, a primeira Delegacia da Mulher do mundo foi instalada na cidade de São Paulo em 1985. Até 1985, poucas mulheres entravam na polícia. Sempre foi um meio muito masculino e as mulheres tinham essa dificuldade, né? Mesmo assim, elas eram mal vistas porque queriam entrar na polícia, né? E a própria polícia não recebia muito bem. Quando se criou a primeira Delegacia da Mulher, depois de um trabalho imenso de muitas mulheres, né, que foram taxadas de feministas e tudo mais, mas cansadas que estavam de ser maltratadas nas delegacias, pensou-se que era necessário um espaço de atendimento exclusivo para a mulher. Foi quando pensou, então, nessa questão de criação da Delegacia de Defesa da Mulher. A partir daí, por exemplo, havia um número X de delegacias de polícia. Então, eles faziam concurso para homens. Quando começaram a criar delegacias de defesa da mulher, que no estado de São Paulo são mais de 100, precisava ter mulheres concursadas para trabalhar nas delegacias da mulher. Foi quando se começaram a abrir vagas e a oportunidade para as mulheres virem para a polícia. Então, até aí, havia sim muita resistência. Depois, as mulheres começaram a entrar para trabalhar em delegacia de defesa da mulher. Muitas delas não ficaram nas delegacias da mulher, porque é preciso também que a mulher tenha perfil para trabalhar nessa delegacia, que é uma delegacia especializada e que tem características muito próprias. E elas começaram a trabalhar em DIGs, Delegacias de Investigação Geral, DISES, Delegacias de Investigação sobre Entorpecentes, em narcóticos, em departamentos de homicídios, começaram a trabalhar com perícias, né? Muitas mulheres peritas entraram na polícia e a própria polícia começou a perceber o quanto as mulheres tinham capacidade para o trabalho. E aí foi muito tranquilo, os homens receberam as mulheres com mais tranquilidade e hoje, né, não vejo nenhum problema, o respeito é mútuo e o trabalho flui. Tá certo. Doutora, a gente vai fazer um rápido intervalo. Na volta a gente continua esse bate-papo aí, fazendo uma reflexão sobre o Dia Internacional da Mulher, a participação da mulher na sociedade. E a gente não pode deixar de tocar no assunto no segundo bloco sobre a questão da violência, que ainda é algo muito preocupante no Brasil. A gente volta já, não saia daí.